Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, neste momento, eu quero convidar vocês para nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração. No texto que nós tomamos por base, capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, versículo 1 e 2, é o texto que nós estaremos, com a ajuda do Espírito Santo, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, versículo 1 e 2, repito de novo o texto, para ficar fixado no nosso coração e nossa mente. Naqueles dias, veio João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Amém. Queridos, antes de nós entrarmos no clímax do texto, da mensagem esta manhã, eu preciso e quero observar algumas coisas importantes nesse texto. O capítulo 3 fala-nos a respeito da pregação de João Batista. E uma das coisas que eu quero observar a princípio, neste momento, é o versículo de número 1, uma palavra que me chamou a atenção quando estava meditando nesse texto. E esta palavra é a palavra inicial do capítulo 3, o versículo 1, quando diz: naqueles dias apareceu João Batista. Há um questionamento quando nós lemos esse texto, e esse questionamento é: que dias foram estes para que João Batista viesse a aparecer? Para que venhamos compreender e entender, precisamos recorrer ao capítulo de número 2 do mesmo Evangelho, capítulo 2 de Mateus, quando o texto diz que esses dias foram dias de perseguição, dias de crise, dias em que os meninos de Belém havia sido morto por um decreto que fora levantado por Herodes. Também uma crise que estava instalada, e digo que essa crise era uma crise moral, uma crise também espiritual. E na verdade, quando eu falo desses dias, eu assemelho a esses dias como os dias que nós estamos vivenciando. Os dias que nós estamos atravessando nesse momento. Esse momento de turbulência, esse momento de tempestade, momento de crise, tanto espiritual também como econômica. Esse pânico que tem se instaurado sobre o nosso país, sobre o mundo, onde a mortandade tem assolado o mundo, eu acabo percebendo que esses também são os dias que nós estamos atravessando. A verdade é que quando o texto diz esses dias, a Bíblia está falando exatamente sobre isso. Esses dias de crise, de pânico, de morte. Eu assemelho a esses dias que nós estamos atravessando. Mas observe, meus irmãos, algo importante, que no meio desses dias, o texto diz que apareceu João Batista. Outra coisa importante que devemos observar nesse texto é o verbo que aparece aqui. O verbo que aparece é aparecer, parece uma redundância, que surge aqui é aparecer.
Quando nós começamos a prescrutar, a vasculhar sobre este verbo, segundo a língua portuguesa diz que este verbo é um verbo transitivo, indireto e intransitivo. E quando nós recorremos o significado desta palavra aparecer ou apareceu, o texto está falando de tornar-se visível. O texto está falando de se revelar-se. O texto está falando de se manifestar. Exatamente foi nesses dias que João Batista ele se manifesta, que João Batista ele aparece, que João Batista se torna visível. E eu quero nesta manhã aplicar isto à nossa igreja, como a nós outros, porque de fato nós somos a igreja. E é exatamente nesses dias de crise, nesses dias de pânico, nesses dias de mortandade, que a igreja ela tem que se manifestar, que a igreja ela tem que se tornar visível, que a igreja ela tem que se revelar-se, porque foi nesse plano de fundo, foi nesse cenário que João Batista ele aparece, ele se revela, ele se manifesta. E a igreja de Jesus, nós como a igreja, não podemos ficar por debaixo do pano, nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos camuflar diante desta situação. Precisamos nos revelar, precisamos nos manifestar e precisamos nos tornar visível. E é isso que a igreja de Jesus tem feito diante dessa situação que nós estamos atravessando. A igreja de alguma forma tem se revelado, tem se manifestado, orando, ajudando, cooperando, ofertando, fazendo alguma coisa para que o reino de Deus se manifeste às pessoas que precisam de Cristo. Outra coisa importante que precisamos observar no texto é que Mateus ele faz questão de mencionar quem apareceu. Mateus, no capítulo 3, ele diz que quem apareceu foi João. Até aqui, se Mateus deixasse isto especificado, que apenas João apareceu, isso aqui me deixaria confortável, isso aqui me deixaria, diante dessa circunstância aqui, até aceitável, ao ponto de entender que Mateus está mostrando quem apareceu pelo nome. E quando a Bíblia mostra o nome de alguém, a Bíblia está dando ênfase a esta pessoa. A Bíblia está dizendo que essa pessoa é alguém importante. Mas Mateus, ele não faz questão de apenas falar o nome desta pessoa que apareceu. Mateus, ele enaltece o que essa pessoa que aparece faz. Observe que no texto diz assim: João o Batista. Marco vai dizer, aquele que batiza. Observe que Mateus, ele não apenas revela, não apenas coloca em destaque o nome dessa pessoa que aparece, mas Mateus, ele também enaltece o serviço daquele que aparece. Observe que ele diz, o Batista aqui, dá referência ao serviço que aquele que apareceu, porque o importante, meus irmãos, não é apenas o nome da pessoa, mas também aquele que serve, aquele que faz alguma coisa. A pergunta que não quer calar é: será que nós estamos apenas atrelados às nossas posições? Será que nós estamos atrelados apenas ao título? Mas o texto aqui está enaltecendo o serviço daquele que apareceu. A pergunta é: não basta apenas ter nome, não basta apenas ter título,
mas é preciso fazer alguma coisa. Deus nos chama ao serviço. Deus nos chama ao serviço. O serviço é algo que Deus nos chamou para realizar. O próprio Cristo diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Salmos de número 100, o versículo 2, a Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. A igreja precisa sair do seu conforto. Nós que somos a igreja, precisamos sair da zona de conforto e servir ao Senhor no meio dessa situação. A igreja precisa retornar ao serviço. E a igreja de Jesus, a Assembleia de Deus Tempo Central, tem feito isso com muita excelência, servido ao Senhor, tem feito a obra do Senhor, não apenas quando as coisas estão bem, mas também nesses tempos que nós estamos vivendo, momento de pânico, momento de aflição, momento de mortandade. A igreja de Jesus, ela tem se posicionado para servir ao Senhor. Outra coisa importante que precisamos observar no texto é a geografia aonde João ele começa pregando. Observe no versículo de número 1 ainda. O texto diz que ele começa pregando no deserto da Judeia. Que coisa importante é observarmos esse texto. Observe que a geografia aqui é o deserto e que ele inicia pregando no deserto da Judeia, região despovoada, região árida, uma região inóspita, uma região totalmente estéril. E essa região, ela abrangia uma área de aproximadamente 80 quilômetros de leste a oeste. Veja, de uns 50 quilômetros do norte a sul, entre o Mar Morto e o Vale do Jordão. Era uma região extensa. E João, ele inicia pregando neste ambiente. Um ambiente deserto, um ambiente árido, um ambiente totalmente estéril. Mas é lá que ele inicia pregando. Outra coisa importante é observarmos a palavra deserto no texto. A palavra deserto aí, ela significa no seu original midbar, ou midbar, como você queira. E essa expressão, ela indica diálogo, ela indica conversa. A palavra deserto, no seu original, significa diálogo, significa conversa. O que me chama a atenção é que Deus nos leva ao deserto com um propósito. Deus nos coloca no deserto com um objetivo, com um propósito. Alguns dizem que Deus nos leva ao deserto para Ele nos conhecer. Eu discordo dessa expressão, porque se de fato Deus nos leva ao deserto para Ele nos conhecer, então nós estaríamos anulando a soberania de Deus. E isso é descartado no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, onde a Bíblia diz que Deus disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Deus não nos leva ao deserto para Ele nos conhecer. Deus nos leva ao deserto para nós conhecermos quem de fato é Deus. Veja, nós só conhecemos alguém, nós só temos relacionamento e intimidade com alguém através do diálogo, através da conversa. Então Deus nos leva ao deserto para que a gente possa conhecer quem é Deus de verdade. E aqui eu tiro uma lição extraordinária para as nossas vidas.
Talvez este isolamento social que você está agora e que nós estamos vivenciando, talvez para você seja o deserto. Talvez essa luta que você está enfrentando para você seja o deserto. Mas eu quero te dizer uma coisa: o deserto é uma escola de Deus. O deserto é a forma pedagógica de Deus de lidar com o ser humano. E talvez Deus está falando com vocês, e eu quero trocar essa palavra. Com certeza Deus está falando com você nesta manhã. Este deserto é Deus permitindo para que nós tenhamos mais intimidade com Deus, para que nós venhamos conhecer mais a Deus. E neste deserto Deus vai se revelar para a sua vida. Glória ao nome de Jesus. São os lugares desertos que Deus permite para que a gente possa ter intimidade com Deus, para que a gente possa conhecer quem de fato é Deus, através do diálogo. E quando eu falo de diálogo, eu estou falando de oração. Quando eu falo de diálogo, eu estou falando de leitura da palavra de Deus. Quando eu falo de diálogo, é nosso culto devocional que temos que ter com o Senhor, que é uma aproximação de Deus no deserto. Outra coisa importante que devemos observar no texto é que a Bíblia diz que ele apareceu pregando. Isso aqui é algo extraordinário que enxergamos no texto. Ele aparece, e ele aparece pregando. Veja que ele não aparece fazendo outra coisa. Ele aparece pregando, porque sempre no deserto Deus terá uma palavra para o seu coração. Sempre no deserto Deus terá uma mensagem de alento, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de consolo. Deserto é o lugar em que Deus dá grandes mensagens ao mensageiro. Deserto é o lugar em que Deus dá grandes mensagens ao mensageiro. A palavra arrependei-vos aí, ela tem a mesma conotação do termo metanoia. E a expressão metanoia é mudança de mente, é mudança de caráter, mudança de ideia, mudança de pensamento. É um novo modo de enxergar a vida. Veja que João, ele chega no deserto, aonde está despovoado, uma terra árida, uma terra totalmente estéril, e ele vem com uma mensagem que não dá ibope. Ele vem com uma mensagem que não enche talvez o ego da multidão. E talvez se fosse nos dias de hoje, talvez não atraía tanta multidão como João atraiu na mensagem do arrependimento no deserto. E ele vem com essa ideia, vem com essa mensagem de arrependimento, uma mensagem de mudança de vida, uma mensagem de um comportamento diferente, uma mensagem de mudança de ideia, uma mensagem de mudança de mente. É transformar a mente. Eu me lembro na segunda carta, ou na segunda epístola que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando eu falo de arrependimento, eu falo de regeneração. Quando eu falo de arrependimento, eu falo de mudança. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. O texto ali está falando de uma mudança de mente, de uma mudança de comportamento. E logo eu entendo nesse texto, não se trata de uma mudança mental acadêmica, não se trata de
de um remorso, não se trata de um pesar na mente, não. João falava de um afastamento total ao pecado. É essa mensagem que João vem trazendo no deserto. Nesses dias que nós estamos vivendo, são os dias de reflexão. E nesta reflexão temos que entender que o Senhor está nos chamando ao arrependimento, a mudança de comportamento. Como é que nós vamos lidar depois desta turbulência e dessa tempestade? Nós acreditamos que vamos sair mais crente, servindo mais a Deus, convictos da nossa salvação, porque o Senhor nos chama a uma mudança de mente e a um novo modo de enxergar a vida. Glória ao nome de Jesus. Diante disso, eu quero nesta manhã trazer pelo menos 3 verdades que eu consegui enxergar no texto. O Espírito Santo me iluminou para trazer ao seu coração. Diante da pregação de João, apenas 3 coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui. A primeira coisa que eu consegui enxergar no texto sobre a pregação de João, primeira coisa, é que aqueles dias não mudou João, mas a pregação de João mudou aqueles dias. Aqueles dias não mudou João, mas a pregação de João mudou aqueles dias. Vai uma pergunta de Deus, do Senhor Jesus, para as nossas vidas. E aí, vamos deixar que esses dias nos mude, ou nós vamos mudar esses dias? Como é que nós podemos mudar esses dias, irmão Tiago? Esses dias podemos mudar com a pregação do Evangelho de Jesus, trazendo boas novas àqueles que precisam, no meio desse caos, no meio desse pânico. Como disse o nosso irmão, depois de tantas notícias ruins que têm chegado a nós e trazendo histeria a nós, nós devemos pregar o Evangelho do arrependimento de Jesus à humanidade, o arrependimento das pessoas, a luz do Evangelho de Cristo. Observe, queridos irmãos, que a nossa missão, de acordo com Mateus capítulo 3, versículo 1, é que esses dias não pode te mudar, mas a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, pode mudar esses dias. Irmãos, só há uma saída para a humanidade, e esta saída é Jesus Cristo. Esta saída é o Evangelho de Jesus pregado à humanidade. Quantas pessoas que querem trazer uma receita pronta para poder mudar esses dias. Alguns até fazem cálculos para poder mudar esses dias, mas só o Evangelho, só Jesus Cristo, só o Filho de Deus que pode mudar a realidade da humanidade. Glória ao nome de Jesus. Paulo, ele veio pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que o povo ficou alvoroçado. Glória a Deus, porque o Evangelho de Jesus estava virando o mundo de cabeça para baixo. Glória a Deus. E as pessoas ficaram perturbadas e chamaram Paulo e os seus companheiros que acompanhavam como perturbadores. Glória a Deus. E lá em Joel capítulo 2 diz: tocai a buzina em Sião, e se perturbe-se todos os moradores da terra, mas o dia do Senhor está próximo. Deus convoca a sua igreja para levantar-se, e neste levantar-se, abrir a sua boca e pregar o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é ainda a solução para a humanidade. E a palavra do arrependimento
ainda pode mudar a situação da nossa humanidade. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é que o texto diz, meus amados irmãos, e me deixa entender que a segunda coisa é que João não permitiu que aquele ambiente fosse um fator desanimador para o cumprimento da sua missão. Isso aqui é muito importante. Observe no versículo de número 3. A Bíblia diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e fazei plano as suas veredas, ou seus caminhos. Isso me deixa entender que João não permitiu que aquele ambiente fosse um fator desanimador para o cumprimento da sua missão. A igreja, ela tem uma missão. A igreja, ela tem uma missão. Qual era o ambiente? O ambiente era o deserto, mas João tinha uma missão. E a missão era pregar aquilo que Isaías já havia anunciado, o profeta messiânico. Capítulo de número 40, do profeta Isaías, versículo 3 ao 5. A Bíblia diz que Isaías já estava pregando essa mensagem nos seus dias, já apontando para o Novo Testamento, para a nova aliança. E quando Isaías pregava isso, Isaías já estava anunciando o profeta João Batista, que iria ministrar esta mensagem. O que me chama a atenção no texto é que o tempo, é que as estações, é que os dias, é que o ambiente não pode ser um fator desanimador para o cumprimento da missão. Igreja, nós temos uma missão, e a missão é maior. A missão é maior do que o ambiente. A missão é maior do que o pânico. A missão, ela é maior do que os dias, do que a crise, do que os dias que nós estamos vivendo. Deus nos convoca nesta manhã a abraçarmos a missão. A igreja não pode parar, a igreja não pode desistir. Nós temos que nos colocar de pé e continuar executando a missão que Jesus nos deu. Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja tem essa missão. Cristo nos incumbiu esta missão de pregar o evangelho a toda criatura. E não vai ser esses dias que nós estamos enfrentando que vai parar a igreja de Jesus, porque a missão é maior. Glória ao nome de Jesus. A missão é maior. A missão está intrínseco dentro de nós, está dentro dos nossos corações, e o diabo não vai conseguir, glória a Deus, parar a marcha da igreja. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. O diabo não vai parar a marcha da igreja. O diabo não vai parar a marcha da igreja, porque Jesus nesta manhã está nos dando a ordem de abraçarmos a missão, e a missão, ela é maior. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é que a mensagem do arrependimento fez uma terra estéril gerar muitos filhos. Oh, glória ao nome de Jesus. A mensagem do arrependimento fez uma terra estéril gerar muitos filhos. O deserto era estéril. O deserto era despovoado. O deserto era árido, mas produziu muitos filhos. A Bíblia diz que João prega
Observe comigo, por favor, versículo de número 5. Então vinham a ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a região ao redor do Jordão. E eram por eles, versículo 6, batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja comigo, por favor, esse texto. João, ele está anunciando, independente do ambiente, independente daqueles dias, a missão é maior. E ele está pregando lá a mensagem do arrependimento. E a Bíblia diz que enquanto ele prega, essa mensagem vai chegando em determinados locais. Chega no Jordão, chega nas circunvizinhanças da Judeia, Jerusalém, Samaria. E a pergunta que não quer calar é: como é que essa mensagem chega a essas pessoas? Se não tem nenhum instrumento de som, como nós temos hoje a tecnologia, mas João está pregando, independente da situação. E a pergunta que não quer calar: como é que essas pessoas escutam, ouvem a mensagem de João? Segundo alguns estudiosos, dizem que nesse deserto da Judeia havia um vento oriental. E quando esse vento oriental ele soprava naquele deserto, segundo alguns estudiosos, dizem que João ele fica a favor do vento. E quando ele fica a favor do vento, o texto diz a tradição e a história que João soltava a voz. E quando ele soltava a voz, o vento que soprava levava a mensagem de João. Este vento oriental soprava e levava a mensagem. De sorte que quando o vento levava a mensagem, as pessoas começavam a ouvir, segundo alguns estudiosos. E dizem que o povo começava a seguir a voz. De sorte que eles chegavam até o deserto e viam um homem que estava ministrando, que estava pregando, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando João começava a pregar, ele não mudou a mensagem para atrair o povo, não. João não mudou a estratégia quando viu o povo chegando para ouvir a sua mensagem. João continuou o mesmo João com a mesma mensagem. Uma mensagem tradicional: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. De sorte que as pessoas eram tocadas, movidas pela mensagem do arrependimento, e começavam a serem batizadas por João em águas. Nós pregamos, mas é o Espírito Santo que leva a mensagem ao coração do homem. Nós ministramos, mas é o Espírito Santo que leva a mensagem até o coração do homem. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Se nós estamos aqui hoje é porque um dia alguém pregou, mas foi o Espírito Santo quem convenceu as nossas vidas. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo, e faz o homem se render aos pés de Jesus. E eu quero dizer uma coisa, que o vento de Deus ainda continua soprando. O Espírito Santo continua trabalhando, que a pregação do Evangelho continua sendo pregada, e as pessoas que precisam se arrepender são convencidas pelo poder do Evangelho de Jesus. O que essa humanidade precisa fazer para que a sua vida mude, para que o seu curso de vida seja direcionado ao alvo que é Cristo, é se arrepender dos seus caminhos. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.